conosco. Agora você não está mais só. A TV é roda de conversa, registrar as suas insatisfações para a posteridade. Fala, meu camarada! Satisfação, meu irmão, ter você conosco aqui. Como é que você tá? Feliz ano Satisfação novo. é minha. Satisfação é minha estar aqui de novo no Roda de Conversa, né, para a gente bater esses papos extremamente importantes para a nossa sociedade. Nesse momento, mais do que nunca, né? O negócio tá fervilhando aí, né, meu irmão? E aí, vamos aqui conversar. Como é que tá? Eu queria saber, eu não queria que a gente falou muito aqui desses atos, dessas coisas que aconteceu aí. Eu queria que a gente pudesse focar um pouco, eu queria informações suas, como é que tá o movimento social aí, como é que tá a associação, a rádio, como é que tá essa questão do sustentável aí, João Pessoa, não sustentável, né? Como é que tá sendo dos novos... Atualize os novos capítulos dessa novela que não acaba. Eu acho que num momento como esse, né, é importante a gente falar dos atos, porque os atos eles reverberam nas cidades, Com reverberam onde a certeza. gente está, porque na verdade eles começam onde a gente está, né, Lenine? Então, por exemplo, você tem pessoas que foram para Brasília, saindo da Paraíba, para quebrar o Congresso, né, para Rapaz, eu fiquei quebrar. impressionado com a quantidade, vou de paraibano naquele negócio. Exato, então. E aí, então, se você tira que essas pessoas saíram daqui da nossa cidade, por exemplo, né, das cidades circunvizinhas, para fazer isso em Brasília, elas já fazem isso aqui nas nossas cidades, por exemplo, né? Então, isso é extremamente impactante. Por isso que é importante a gente falar, porque quando isso acontece lá, é porque, na verdade, já aconteceu aqui. É o que a gente já vem falando há muito tempo. O programa João Pessoa Sustentável, por exemplo, nada mais é do que um reflexo desse tipo de gente que quer uma higienização social nas cidades, por exemplo, que quer que a cidade seja bonita para os ricos, para os turistas, para eles, para esse pessoal que foi lá quebrar Brasília, por exemplo, porque eles não acham que os pobres têm direito de morar dignamente, têm direito de ter direito à moradia, né? Tem direito. Eles não gostam que os pobres tenham direito. Tanto que agora eles estão pedindo direitos humanos, né? Coisa que eles nunca pediram, né? Quem está preso lá em Brasília está pedindo agora direitos humanos porque eles sempre foram contra os direitos humanos, porque o direito humano era para pobre, preto, que morava em periferia. E aí, agora que ele está lá em Brasília, né? Diga-se de passagem, comparado às cadeias e aos presídios brasileiros, eles estão quase no hotel 5 estrelas, mas eles estão pedindo direitos humanos. Então, parece uma besteira comparar as coisas que aconteceram lá em Brasília, que todo mundo está falando e tal. Aí agora todo mundo, tudo é comparável com o que aconteceu em Brasília, mas tudo é comparável porque isso já é um processo, né, que vem acontecendo de muito tempo. E aqui em João Pessoa a gente também passa por um processo parecido de pessoas bolsonaristas, inclusive, que estão hoje na gestão municipal de João Pessoa, né? Parte está também na gestão do governo do estado da Paraíba, é importante que isso se diga, né, que apoiaram esses extremistas de direita, né, que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que apoiaram essas políticas, por exemplo, destrutivas, que levou e descambou para isso em Brasília. E aí, no caso específico das 8 comunidades do Complexo Beira Rio, aqui, né, do Rio Jaguaribe, que vai da Pedro II até ali a subida do Alto Plano Cabo Branco, a gente tem um processo muito parecido com esse, de higienização social, onde um grupo de pessoas que hoje está na gestão municipal de João Pessoa, né, não se conforma de ter pessoas pobres morando nessa margem dos rios, e para acabar com essas favelas, com essas periferias, você tem um grande projeto de higienização social, que é o João Pessoa Sustentável, que visa a remoção de mais de 2.000 famílias. Somando mais de 2.000 famílias, aí a gente vai ter mais de 4.000 pessoas por baixo, né, que serão relocadas das suas casas, dos seus territórios, para construir um novo conjunto habitacional na cidade de João Pessoa, que vai juntar pessoas de 8 comunidades no mesmo conjunto habitacional. E aí isso tem impacto na economia, isso tem impacto na saúde, isso tem impacto na cultura, isso tem impacto em todos os campos sociais, prejudicando toda uma cultura que já foi construída durante anos nesses territórios, né, com apoio de organizações sociais, por exemplo, nessas comunidades, nós temos as organizações, nós temos a Rádio Comunitária Voz Popular aqui, o Instituto Voz Popular,
sequer foi chamado para debater a construção do projeto, sequer foi chamado para debater como o projeto vai se desenrolar daqui para frente, sequer foi pensado dentro do projeto uma melhoria para a sua sede, já que a sede do Instituto, a nossa nova sede, está compreendida dentro da área de risco do projeto. O CEIFA, que é o Centro São Francisco de Assis, na comunidade Tito Silva, a mesma coisa. Está dentro da área de risco, que vai ser removida da comunidade Tito Silva. Sequer foi dialogado com o CEIFA lá, com o pessoal do Centro São Francisco, como será feito uma nova sede para o Centro de São Francisco, onde será, como será, né? Então, como essas pessoas que eram atendidas pelo Centro de São Francisco lá na Tito Silva passarão a ser, a partir de agora, que não estarão mais morando na comunidade, né? E sem a sede física, como o CEIFA vai continuar desenvolvendo suas ações. Então, isso é só para você ter uma noção, uma pequena noção de como políticas de pessoas desse tipo, que foram para Brasília, né, pedir direitos para eles, da família deles, em nome de Deus, né? Daniel, aqui na cidade. Mas eu fiquei pensando aqui como é impressionante, né? Eu vou até colocar na tela também aqui, porque é impressionante. E você falando as coisas aí, eu fiquei lembrando como é que um governo, estou falando aqui do nosso municipal, que se diz, entre aspas, democrático, porque tem uma secretaria de democracia, do bate-papo com o povo aí, mas que de fato não conversa com ninguém sobre nada. É o plano diretor, é LDO, é de uma pessoa não sustentável, é a retirada da rodoviária para a feira, né? Algumas dessas situações que até, entre aspas, são benéficas, mas não há discussão nenhuma com a sociedade, né? Mesmo as atitudes, as obras que são de bom, beneficia de fato a sociedade, mas ela precisa discutir, porque algumas coisas vão ser impactadas, né? Faz parte do processo, toda alteração, toda mudança de vida, tudo que você vai alterar o processo científico da vida do ser humano, ele tem que ser discutido, tem que ser debatido. E isso aqui em uma pessoa não existe, pelo que eu estou vendo aí. É zero. Só esse desabafo para você continuar essa palavra aí, meu irmão. Não, mas é isso. E aí, como construir? Por isso que a gente fala, né? Que aí o pessoal, vocês agora querem comparar tudo com o que aconteceu em Brasília. Mas volta a repetir. É porque o que aconteceu em Brasília nada mais é do que um reflexo do que já vinha acontecendo nos territórios em todo o Brasil. Uma polarização absurda que foi colocada de extremistas de dois lados, provocando briga de todo jeito e expondo uma parte da sociedade brasileira que quer, literalmente, o mal, né, de quem eles não gostam, literalmente, em todos os sentidos, né, que é essa extrema-direita. Então, para eles, só o que vale é quem é rico, branco, tem dinheiro, de fato, nesse país. Os outros têm que ser destruídos. Isso foi muito claro no atentado que aconteceu, né, no ataque terrorista de Brasília. Essa população ela não está aí para os pretos, para os favelados, para os pobres, para os trabalhadores e trabalhadoras. Eles estão aí para eles, para a família deles, para o que eles chamam de religião deles, né, que a gente não entende que religião é essa, né, que prega tudo isso, prega o ódio, prega a morte, a destruição, mas, enfim, é em nome da família, em nome de Deus que eles estão fazendo isso, né, dizem eles. Então, parece que não, mas isso é reflexo do que veio acontecendo no Brasil durante esses últimos 6 anos. Lógico que isso é muito mais antigo, mas isso ficou mais evidente a partir dos últimos 6 anos, de fato, né, quando a gente teve um golpe no Brasil e, a partir daí, teve essa radicalização e essa ascensão da extrema-direita aqui, e aí a gente precisa fazer esse combate ferrenho. E quem faz esse combate ferrenho, quem continuou fazendo esse combate ferrenho nos territórios? As organizações não governamentais. Né? Foram essas organizações de base que estão nos territórios que ficaram durante todo esse tempo, depois do golpe, tentando mobilizar e continuar essa luta das classes trabalhadoras, né? Tentando fazer com que esses territórios não ficassem ainda mais empobrecidos, né, do que já eram, porque com a questão do golpe você teve uma escalada enorme, por exemplo, do empobrecimento no país, tanto que nós voltamos ao mapa da fome. Isso se deve ao governo Bolsonaro? Se deve, em boa parte, mas começou antes do governo Bolsonaro. A gente também não pode dizer que foi só o governo dele. O governo dele acentuou de forma significativa e rápida, também por conta da pandemia, mas isso veio antes.
E aí é fundamental que a gente consiga compreender isso para que a gente amanhã não tenha um outro governo de direita e ache que esse governo, porque é de direita, não é de extrema direita, não vai ser o que já aconteceu. Não, foi a partir de um governo de direita que nós tivemos um de extrema direita que destruiu o país. Então a gente não pode cair nessa ilusão de dizer que se voltar, por exemplo, um governo de direita, a gente não pode ter uma situação como essa. E aí o papel das organizações sociais é fundamental. A luta que as organizações do Complexo Beira-Rio vêm travando contra a gestão, e aí volto a dizer, não está sendo feito um embate, não está sendo feito um confronto contra a Prefeitura de João Pessoa. Ninguém é contra a Prefeitura, contra o governo do Estado, contra o governo federal. As pessoas são contra gestões que não dialogam, que é totalmente diferente. A gente quer que a Prefeitura funcione e funcione muito bem, porque quando ela funciona muito bem, os serviços de qualidade voltam para a população que precisa. Quando o governo do Estado funciona e funciona bem, o serviço volta para a população. Quando o governo federal funciona e funciona bem, tudo volta para a população. Então, nós somos a favor dos governos, né, dos estados, mas a gente está num embate com a gestão atual, que, como você colocou, tem uma Secretaria de Orçamento Participativo, que agora, olha o nome, Lenin, parece besteira, mas isso faz toda a diferença quando você vai fazer esse diálogo de participação popular. O nome da secretaria agora é Você, Prefeito, ou seja, você personifica a política pública para dizer que você individual é o prefeito, ou seja, não é mais construir participativamente, coletivamente com a cidade, a concepção de políticas públicas, pensar o plano diretor, que é o principal documento que rege, que mede os parâmetros de uma cidade funcionar bem ou mal, é você fazer com que o você prefeito, que é o você individual, os seus coleguinhas, digam qual é a melhor forma dessa cidade funcionar. E aí, hoje, você prefeito não consegue colocar 10% da população que se colocava quando se criou o orçamento participativo nas plenárias. Isso é muito significativo, porque isso mostra quanto uma política desse tipo não faz mais o efeito que fez quando foi criada, com o objetivo, de fato, de fazer com que a população participasse. De novo, cai aí... É uma farsa, né, Daniel? É uma farsa, né? Então o povo tá cansado com essas... No plano diretor, por exemplo, você juntou três regiões, veja só, 3 regiões para dar aí 50, 60 pessoas, que isso facilmente se conseguia numa plenária normal de uma região. Você teve que juntar 3 regiões para fazer uma reunião do plano diretor e diz que essa reunião é uma reunião com participação popular. Como é que uma reunião com 60 pessoas de 3 regiões, que contemplam aí mais de 10 bairros, é uma reunião que possa ser representativa para discutir o plano diretor da cidade de João Pessoa, né? E aí as organizações sociais vêm se articulando de forma muito enfática para tentar participar desses momentos, tentar ter vez e voz para cobrar o direito dos moradores, principalmente nós aqui do Complexo Beira-Rio, né? As comunidades aqui do Complexo Beira-Rio, as 8, São Rafael, Santa Clara, Tito Silva, Padre Hildo, né? Estão mobilizadas nesse sentido para que a gente tente fazer um enfrentamento do João Pessoa Sustentável, para que a gente seja ouvido quanto comunidades, como cidadãos de direito, né? Porque a gente mora aqui há mais de 70 anos, por exemplo, a comunidade de São Rafael, que é a mais antiga das 8, sequer foi ouvida para ser discutida e debatida a construção do programa João Pessoa Sustentável. Participação popular passa por aí, as organizações já consolidadas, os movimentos sociais já consolidados, chamando também a população, né, se organizando para discutir a melhor forma possível dentro do seu território. Isso eu estou dando o exemplo do João Pessoa Sustentável, porque nos próximos 2 anos ele será o maior programa de urbanização da cidade de João Pessoa. Então vocês vão ouvir falar muito do João Pessoa. E a maior dívida também, né? A maior dívida da história. Só para vocês terem noção, a dívida já passou de R$1 bilhão. E a cidade de João Pessoa vai pagar isso. E quando eu digo a cidade de João Pessoa, eu digo nós, Lenin. Todos os moradores da cidade de João Pessoa. Pasmem, semana passada saiu aí o novo reajuste do IPTU e das taxas da prefeitura. Por quê? Daniel, mas todo ano aumenta. Todo ano aumenta, mas todo ano não aumenta nas proporções que aumentará a partir desse ano. Porque precisa aumentar para pagar o empréstimo do BID. Volto a dizer, a dívida já está em mais de R$1 bilhão. Já está chegando, né, a conta. Então, a gente precisa pagar essa conta. Como paga? Aumentando imposto. Sem aumento de imposto para a cidade de João Pessoa, nós não conseguimos pagar uma dívida que foi contraída de novo, sem diálogo.
sem perguntar à cidade de João Daniel, Pessoa se ela queria. deixando claro como as suas palavras foram perfeitas, aqui nunca será, e os movimentos nunca serão contra A e contra B. Aqui a gente luta a favor dos nossos direitos, né? A favor de um governo que atenda aquilo que é direito de cada cidadão. Então, se está fazendo bem, a gente bate palma. Quando tiver errado, a gente vai cobrar. Independente de que seja A, B ou C, pode ser quem for. Ele que esteja a gente quer que tenha governos que atendam todas as nossas situações que é preciso. Mas, infelizmente, nesse caso, em João Pessoa, está deixando muito aquém, muito a desejar. E iremos cobrar sim. Doa a quem doer. E a gente está junto com essa caminhada aí, com esse movimento das 8 comunidades aí daquela região do Rio Jaguaribe ali. Pode contar conosco nessa empreitada, meu amigo. É isso, e estamos nessa luta, então, mais uma vez convocando toda a cidade de João Pessoa. Você que não conhece o programa João Pessoa Sustentável, nós temos hoje um canal no Instagram, um canal no YouTube chamado SOS 8 Comunidades. Lá você vai ter todas as informações sobre o que é esse projeto de fato e de direito. Não é as propagandas e os comerciais que a prefeitura mostra lindo, como será o projeto, como será o parque linear, mas é o projeto a partir da visão dos moradores que estão sendo expulsos das suas casas, né, que serão removidos para a construção dos condomínios habitacionais, para a construção de um parque, e não poderão usar esse parque porque não vão mais morar aqui. Então, se você quer conhecer um pouco mais desse programa de João Pessoa Sustentável, a partir da visão e da realidade concreta dele, acessa lá no YouTube ou também no Instagram, o SOS 8 Comunidades, e você vai ver um pouco dessas produções que estão sendo feitas pelos próprios moradores das comunidades, sobre a realidade das comunidades e como o projeto está intervindo de forma extremamente brusca e radical dentro das comunidades. Né? Repete novamente, SOS 8 Comunidades, SOS é isso? 8 Comunidades. Então, Pronto, tanto no entra lá Instagram, no YouTube lá e se informa no Instagram, vai lá e se informa, participe de toda a discussão, porque, de fato, eu acho que essa é a visão do Daniel, do pessoal das comunidades. Ninguém aqui está contra o João Pessoa Sustentável. A gente está contra da maneira que ele está sendo aplicado. A gente quer discutir ele. A gente quer que esse recurso venha melhorar a qualidade de vida das pessoas lá. Né? Quem não tiver condição nenhuma de ficar, que seja retirado, que é o mínimo. Já foi provado. É poucas famílias. Mas eles querem tirar uma quantidade que acaba a comunidade. A verdade é essa, Daniel quer falar. Quer criar um projeto para o pobre, para o rico, e tirar o pobre da cena. Simples assim. Essa é a realidade, de fato, que o projeto está aí hoje. E ele pode ser feito para que todos possam participar e ter uma qualidade de vida, para que, de fato, a sociedade possa desenvolver. E não para a minoria beneficiada, que já é sempre beneficiada, sempre agraciada, e a maioria sendo escanteada e colocado num processo de, como você bem falou, de exclusão, né? É isso. E de novo, né? O que nós queremos é diálogo. Essa é a premissa da democracia. É o melhor dos regimes que existem? Não. Mas, dentro do que nós temos hoje, é o melhor para o momento. Nossa democracia é extremamente frágil, por vários motivos. Justamente por ele não ser o melhor dos regimes. Existem outros modelos, mas nós escolhemos a democracia. E esse modelo de democracia tem suas fragilidades. Uma das suas fragilidades é que, quando alguns gestores chegam no poder, eles literalmente excluem o povo da participação popular. E aí, por excluir o povo da participação popular, eles fazem as suas gestões como se fosse ainda um rei, um imperador, que sentou ali no troninho de prefeito, de governador, de presidente, e acha que ele toma todas as decisões, que não vai mais dialogar com a população e faz o que ele bem entende. E é isso que a gente não pode deixar na democracia que continue acontecendo. Foi o que aconteceu nos últimos 6 anos no Brasil. Assumiram o poder e acharam que eles podem mandar em tudo. Os 2 últimos presidentes da República que nós tivemos fizeram muito bem isso. Destruíram praticamente todas as políticas de participação social, não quiseram que a população participasse, e nós estamos na draga que nós estamos. Volto a repetir, teve uma pandemia no meio disso, ela teve um impacto significativo em todo o mundo, mas não, no caso específico do Brasil, não foi só a pandemia. A pandemia também acentuou, mas boa parte dessa acentuação das desgraças provocadas nos governos foram culpa das gestões, né? De quem sentou na cadeira e achou que a democracia não serve, né? Serve para elegê-lo e depois ele toma de assalto e faz do jeito que ele quer a gestão. E é isso que a gente não pode deixar na nossa sociedade.
Nós precisamos mostrar para as pessoas, né, que elas precisam entender o que é um modelo democrático, é um modelo frágil, mas dentro do modelo que nós temos atualmente é o mais adequado, até que a gente construa ou monte um novo modelo político, administrativo e social, né, mais eficiente e eficaz, mas hoje esse modelo democrático precisa ser respeitado. E é isso que essas pessoas não querem. Né? Elas querem chegar ao poder pelo processo democrático para depois tomar por assalto. E é isso que a gente não pode deixar. Aqui em João Pessoa é uma coisa muito parecida, viu, Lenin? A gestão que está aí desse pessoal não tem diálogo nenhum, inclusive apoiou a antiga gestão do governo federal e por aí vai. Ou seja, não se espera muito. Né? Não vão dizer que são antidemocráticos agora e que apoiaram, porque agora ninguém quer dizer isso para não se queimar politicamente. A eleição está chegando aí ano que vem. Duvido muito que o atual prefeito de João Pessoa não vá na eleição do ano que vem dizer que é Lula desde criancinha. Né? Mas até ontem votou em Bolsonaro, pedia voto para Bolsonaro, o filho, né, que se elegeu deputado federal. Então, esse povo é assim. Ele está ali, né, no processo, no modelo democrático, quando lhe convém. Quando não lhe convém, né, então, a gente precisa ter muita atenção nesse sentido, para que a gente não caia nessas ilusões, principalmente ano que vem, que é novamente, parece besteira e antecipação, mas de novo é ano de eleição dentro dos municípios, para que a gente não deixe dentro dos municípios crescer novamente essa onda de extrema-direita que culminou com o que aconteceu em Brasília. Porque, de novo, a gente está comparando lá em Brasília, mas aquilo começou nos estados, nos municípios, e a gente não pode deixar de novo essas ondas se fortalecerem nesses territórios. Exatamente, meu amigo. Satisfação tê-lo conosco, viu? Obrigadão aí pela sua participação. Semana que vem está aqui novamente. E deixa só outra mensagem aí para os nossos amigos internautas. Mais uma vez, agradecer a todo mundo, dizer que a comunidade São Rafael está nessa luta, né, nesse embate com o João Pessoa Sustentável. De novo, você que não conhece o projeto, o programa João Pessoa Sustentável, acessa no Instagram e no YouTube. Ana Rosa já está querendo participar e colaborar aí. SOS 8 comunidades, e aí conhece um pouquinho dessa luta que as 8 comunidades estão fazendo para permanecerem nos seus territórios. E lembrar, a gente tem que priorizar o processo democrático, e o processo democrático é esse, de participação popular, de levar informação de qualidade para que a gente faça com que a nossa sociedade seja cada dia melhor. Pronto, botei a mensagem aí, SOS 8 comunidades, @SOS 8 comunidades, você vai achar no Instagram, colocar, tem no YouTube também? Tem lá também? Pronto, então vão lá, participem, colaborem, vamos fazer essa luta prevalecer, porque o povo tem que ter direito à vez e a voto e a voz. Ele tem que ser ouvido, ele tem que ser escutado, e a gente precisa, de fato, participar de toda a transformação que está ao nosso redor. Valeu, Daniel. Até semana que vem. Amiga e amiga internauta, um forte abraço, um beijo no coração. Amanhã tem Paraíba sim. Esteja aqui e eu volto semana que vem, na próxima quarta-feira. Um forte abraço. Até a próxima.